Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lição de número 3, da classe de jovens, da editora CPAD. O assunto da lição, a cura do coxo e seus efeitos. Nós vamos estudar, então, a cura do coxo na Porta Formosa. Cura esta que foram instrumentalizadas por Pedro e João. Eles foram instrumentos de Deus para esta cura maravilhosa. Lembrando que o ebdemfoco.com tem uma série de conteúdos gratuitos para você que é amante da Escola Bíblica Dominical. Nós temos aula em vídeo, aula em áudio e subsídios em PDF. No YouTube você vai ter a aula em vídeo, mas na plataforma ebdemfoco.com, você acessa www.ebdemfoco.com, você vai ter a aula em vídeo, aula em áudio e subsídios em PDF. Esse é o conteúdo gratuito. Além do conteúdo para assinantes. Se você ainda não é assinante, assine o ebdemfoco.com e você que já é assinante, você tem aí garantido acesso aos slides da classe de adultos, aos slides da classe de jovens, além dos cursos 4Cs e 1ª e 2ª Samuel e Atos dos Apóstolos. Para você que faz uso da revista de adultos, é importante que você acompanhe o curso de 1ª e 2ª Samuel. E para você que usa o slide da classe de jovens, né, a revista da classe de jovens, é importante que você então acompanhe o curso de Atos dos Apóstolos. O texto do dia nos diz o seguinte: e disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. O texto célebre desse capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos, que narra aqui a fala do apóstolo Pedro, mas o capítulo inteiro narra o primeiro prodígio no sentido curas e maravilhas da igreja primitiva, registrado no livro de Atos dos Apóstolos, após o derramar do Espírito Santo. E Pedro e João, aqui nós temos no versículo apenas a citação de Pedro, mas Pedro estava acompanhado de João, estão indo para o templo às 3 horas da tarde, às 15 horas para a oração. Os judeus tinham 3 períodos de oração, 9, meio-dia e 3 da tarde, e eles estavam indo nesse período da tarde e encontraram à porta um mendigo, um homem coxo, aleijado desde do seu nascimento. E ele então pede esmola a Pedro, mas Pedro responde com um sonoro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Aquele homem pediu algo que ele achava que era importante, mas os apóstolos tinham aquilo que realmente é importante, o poder divino para aquele homem ficar curado. A nossa síntese diz: aqueles que têm a Cristo possuem um tesouro de valor inestimável, e esse tesouro precisa ser compartilhado. Enquanto aquele paralítico pensava que o mais importante para ele seria uma cura, ele mal sabia que os apóstolos tinham um tesouro inestimável, que era a presença do Espírito Santo de Deus nas suas vidas, e esta presença precisa ser mostrada como o selo de Deus para a nossa salvação. O texto bíblico se encontra em Atos 3, versos de 1 a 16, eu não vou me deter no texto, como de costume, em razão de tempo, mas com certeza você já deve ter, inclusive, lido o livro de Atos dos Apóstolos. A nossa introdução diz o seguinte: depois da efusão do Espírito Santo e as primeiras conversões, o livro de Atos vai discorrer a respeito dos vários milagres realizados pelos apóstolos e discípulos de Cristo. Maravilhas aconteciam pelas mãos dos discípulos. Nós vemos então no livro de Atos dos Apóstolos os ministérios de Pedro, de Tiago, de Filipe, de Paulo, e por que não o ministério de Silas, o ministério de Estevão, que foi o primeiro mártir,
e muitos prodígios e maravilhas no início da igreja primitiva. No relato bíblico que estudaremos na lição deste domingo, Pedro e João sobem ao templo e se deparam com uma cena até comum naqueles tempos, pedintes na porta do templo. A cena era comum para Pedro e João, possivelmente. Não foi comum aquele dia para o mendigo. Pedro e João, crendo no que possuía, ofereceram ao homem aquilo que lhe era mais valioso. O homem pensava que valioso era poder andar. Para Pedro e João, valioso são os poderes celestiais advindos de Deus. Que essa lição contribua para nos conscientizar de que temos um tesouro de valor inestimável que deve ser partilhado com todos que não o possuem. O poder do Espírito Santo de Deus, a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Embora devemos também ajudar as pessoas em suas necessidades físicas, precisamos apresentar Jesus aos necessitados, pois ele pode tanto curar o sofrimento físico como salvar um pecador. Como diz um certo teólogo, o evangelho tem que ser apresentado a todo homem em todas as circunstâncias. Nosso primeiro ponto diz: um coxo à porta do templo. Uma porta chamada Formosa. Que porta era essa? Quando Pedro e João subiram ao templo na hora nona, ou seja, 3 horas da tarde, eles se depararam com um homem coxo que ficava na porta Formosa. Essa porta era provavelmente a porta Nicanor, feita de bronze e que ficava entre o pátio dos gentios e o das mulheres. Aqui no nosso slide você pode dar uma verificada na maquete do que possivelmente seria o templo, naquela época de Jesus. Flávio José indica que a principal e maior porta do templo era feita do mais caro bronze, mais belo até do que o ouro. Olha que maravilha, Era uma porta realmente digna do nome de ser chamada Formosa. Essa porta podia ser acessada pelo pórtico de Salomão, que era um acesso com meia água, com pilares aonde as pessoas passavam. Uma vida de exclusão. A vida daquele homem era uma vida de exclusão. Desde o ventre da sua mãe, desde o seu nascimento, ele era um coxo. Junto a esta linda e pomposa porta, a porta Formosa, vemos uma cena triste e desanimadora. Um coxo de nascença que era colocado ali todos os dias para pedir esmola aos que entravam. Segundo o professor de Novo Testamento, Craig Kenner, a organização do templo, concentrada na questão da pureza, teria excluído os fisicamente incapacitados dos pátrios internos. Havia regras, leis ali em relação aos acessos do templo. Havia o pátio das mulheres, o pátio dos gentios, havia essas separações e certamente este homem, nesta condição, era absolutamente impedido de acessar os outros pátios. Então ele era deixado àquela porta porque pressupunha que ali passariam pessoas piedosas para adorar a Deus e diante disso a chance de receber uma esmola era maior. Essa é infelizmente uma cena um tanto comum no Brasil, onde vemos muitos excluídos da sociedade em razão de suas limitações físicas e mentais. Mas como cristãos devemos sempre lembrar de que Deus não faz acepção de pessoas, Nós vemos isso em Atos 10:34. Deus disse isso para Pedro, Pedro disse para os irmãos. Jesus mesmo deu atenção àqueles considerados indignos e desprezados pela sociedade. Nós vemos isso em João 5, de 1 a 9. Na verdade, Jesus era chamado de comilão e beberrão, não era porque ele era um bêbado, um glutão sem noção, não. É porque ele sentava com qualquer pessoa. Ele aceitava participar de um jantar ou de um almoço tanto com fariseus, quanto com saduceus, quanto com gentios,
com cobradores de impostos, enfim, ele não fazia acepção de pessoa. A igreja também não pode se comportar de forma diferente de Jesus. Muitas vezes, de fato, nós temos esta seletividade com as pessoas, como se nós fôssemos as pessoas a quem, como se nós fôssemos quem mudasse a vida dessas pessoas e não Jesus. Um pedido e um olhar. O coxo, vendo que Pedro e João iam entrar no templo, pediu-lhes uma esmola. Pedro e João não apenas olharam para o coxo com compaixão, mas fitaram os olhos nele. Fitar quer dizer mirar, firmar os olhos em alguém. É olhar de misericórdia que os crentes devem ter para com os necessitados. Pois é, nem Pedro e João não ignorou aquele homem. Nós frequentemente ignoramos. Nós ignoramos pessoas que têm a cor da pele diferente de nós. Nós ignoramos pessoas que têm o nível de escolaridade menor, diferente do nosso. Nós desconsideramos pessoas que têm a cor da pele diferente, que têm estatura diferente, a cor do cabelo diferente, enfim. Nós somos exímios preconceituosos, mas a Igreja de Cristo deve vencer esse tipo de pecado, porque preconceito também é pecado. A igreja deve vencer, orar para que isso seja arrancado do meio dela, porque Cristo nunca foi preconceituoso. Cheios da autoridade do Espírito Santo, Pedro e João compeliram o coxo a olhar para eles. Jesus declarou que somos a luz do mundo. As pessoas vão até a luz para poderem enxergar. Essa é uma questão muito legal, porque Pedro e João falam para o coxo olhar para eles. E o olhar do coxo ali era um olhar de quem estava olhando em busca de uma esmola. Ou seja, o coxo estava olhando para os apóstolos como homens, meramente homens. Mas é interessante que logo após a cura, as pessoas se voltam para os apóstolos e eles os repreendem, dizendo que não era eles, não era poder deles que estavam fazendo aquilo ali. Ou seja, o coxo, eles pediram, olhem para nós, porque eles perceberam que o coxo olharia para eles como olha para um homem qualquer. Mas a multidão eles repreenderam porque a multidão estava olhando para eles como seres divinos e eles não eram seres divinos. Ninguém, nenhum pastor, nenhum pregador, nenhum irmão pode aferir para si esta posição, esse título de ser divino. Quem faz esse tipo de coisa está desviando da palavra. Que sejamos como os dois apóstolos e que venhamos oferecer aos necessitados o que há de melhor nesta vida, Jesus Cristo. Às vezes nós realmente simplesmente damos uma esmola para um necessitado e ignoramos ele. Os apóstolos não ignorou aquele homem, não tinha esmola. Mas provavelmente se tivesse esmola, daria esmola, mas não rejeitaria, não ignoraria aquele homem. A igreja não pode ignorar as pessoas. Segundo ponto, a cura do coxo. O dinheiro não resolve tudo, isso é importantíssimo, né? O coxo olhou para Pedro e João esperando receber deles alguma coisa. Claro, ele queria receber ouro, prata, dinheiro para comprar comida. Quando estamos na presença de Deus, como os dois apóstolos que iam orar no templo, as pessoas olham para nós esperando receber algo diferente. É claro que este homem olhou para os apóstolos querendo dinheiro, mas, para surpresa deles, os apóstolos tinham algo excepcionalmente maior e mais valioso que o dinheiro. O dinheiro pode e muito ajuda os crentes. O dinheiro pode e muito ajudar os crentes e necessitados. Contudo, há muitas situações em que o dinheiro não pode resolver o problema, né? O jovem rico, por exemplo, o dinheiro não podia resolver o seu problema. O problema de amor ao dinheiro estava matando ele. O dinheiro não pode comprar a salvação da alma. Marcos 8:36 a 38.
Ele também não pode curar determinadas doenças, como no caso de Naamã, que era rico, chefe do exército da Síria, porém leproso, né? Naamã tinha um propósito muito específico ali, a sua doença, para a glorificação de Deus no meio do povo sírio. Segundo, compartilhando Jesus. Pedro e João fizeram isso. Após deixar claro ao coxo de que não possuíam ouro nem prata, Pedro e João compartilharam aquilo que possuíam. Eles não foram indiferentes à necessidade do coxo, nem egoístas, e disseram: o que tenho, isto te dou. Eles estavam ali eles estavam ali prontos a compartilhar ou partilhar, né, como alguns dizem, aquilo que eles tinham com as pessoas. E o que aqueles apóstolos tinham foi o que eles receberam no dia de Pentecoste: as virtudes do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. E através daquele milagre, aquele homem, mais do que curado, ele creu no Evangelho de Cristo para a sua salvação. Só podemos dar aquilo que temos, e a Bíblia diz que é melhor dar do que receber, Atos 20, 35. Sempre haverá oportunidade para compartilharmos Jesus. Às vezes parece que nós não cremos em Jesus de verdade. Às vezes parece que nós nem o amamos, porque ao invés de nós compartilharmos Jesus, nós escondemos ele por trás de um certo politicamente correto que hoje tem alastrado por aí. Nós precisamos compartilhar Jesus, não para simplesmente contrapor as pessoas, mas porque Jesus é o melhor presente que se pode ter. As pessoas estão carentes de algo que lhes dê sentido e propósito de vida. Sem Jesus, as pessoas ficam sem rumo e sem esperança. Quando nós olhamos lá para Filipenses, no capítulo 4, verso 4, Paulo diz: regozijai-vos sempre no Senhor, e outra vez digo, regozijai-vos. Paulo estava na prisão, escrevendo a carta da alegria para uns irmãos pobres. É claro que Paulo tinha convicção e plena liberdade para dizer que se alegrava no Senhor e exortava os irmãos a se alegrar, porque a felicidade, o sentido da vida de Paulo não estava nas circunstâncias, mas em Jesus Cristo. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E é esta vida que Paulo tinha, que os apóstolos tinham, e por isso Paulo dizia: regozijem-se no Senhor sempre, porque ele sabia que Jesus havia dado vida com abundância para ele. O milagre da cura. Pedro e João estavam tão convictos do poder de Deus e tão cheios do Espírito Santo que não fizeram uma extensa pregação, nem fizeram uma longa oração. Eles apenas disseram: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Essa abordagem do comentarista é muito importante. Olha, eu fico chateado, irritado, quando eu estou em um culto, em uma celebração, e o pregador, quando vai terminar, faz o apelo, ele passa mais tempo fazendo o apelo ou orando por enfermo do que pregando. Pedro e João não precisou disso. Eles falaram pro coxo: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Depois Pedro ministrou um sermão que não dava nem meia hora praticamente, não dava meia hora de sermão, e cerca de 2.000 pessoas aceitaram a Jesus. As pessoas estão pensando, muitos pregadores pensam que muito tempo de pregação, muito blá 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 vai convencer as pessoas. Não, é o evangelho puro, não precisa ser muito de uma vez, desde que ele seja puro. É este evangelho que convencerá o pecador. Crendo no milagre, tomaram-no pela mão e o levantaram. Pedro, então, mais do que qualquer outra coisa, ele tinha certeza de que ele podia estender a mão, pegar a mão daquele homem e ele iria levantar. É diferente do que o que nós vemos hoje em dia, onde as pessoas oram e jogam a sorte para ver se realmente alguém vai ser curado. Não, Pedro pegou na mão daquele homem porque ele sabia
que aquele homem ficaria de pé. O texto então relata que os pés e os tornozelos do homem se firmaram e ele começou a saltar. Que maravilha! Aquele homem que nunca havia entrado no templo agora entra andando, saltando e louvando ao Senhor. O nome de Jesus é poderoso para salvar, libertar e curar. E Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que privilégio maravilhoso aquele coxo teve de pela primeira vez entrar no templo e poder adorar. Quando nós temos o encontro com Deus, tudo muda em nossas vidas. Deus deseja operar milagres no meio do seu povo e você tem um papel fundamental nisso, pois sua coragem e fé serão canais para que as maravilhas continuem acontecendo. Nós fomos chamados tanto quanto foram Pedro e João. A diferença, e a diferença é gritante, é que aqueles homens perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e especialmente na oração. Quando é que nós iremos orar? Deus, faça-nos orar. Terceiro ponto, o discurso de Pedro no templo. Glória somente a Deus. É muito lindo essa abordagem. Logo após ter recebido o milagre da cura, o homem entrou no templo louvando a Deus. Verso 9. Ele sabia que quem havia feito aquilo era Deus, o único digno de louvor. Em momento algum, o texto nos relata que ele exaltou a Pedro e João, os instrumentos de Deus para que o milagre aconteça. Quem é de Deus jamais toma glória para si. Foi por isso que Pedro e João mandou que aquele homem olhassem para eles. E na hora, após o milagre, as pessoas olharam para eles, eles tiraram o foco deles, porque eles sabiam que o poder era de Deus e que eles, como vaso de Deus, jamais poderia buscar para si a glória que pertence somente ao Senhor Jesus. Porém, o povo começou a olhar para Pedro e João, como se eles estivessem realizando aquilo. Olha só, como eu já disse, eles ficaram pensando que Pedro era o Todo-Poderoso, né? Como o Simão lá, que se chamava o poder de Deus, era adivinho e se achava o grande, né? Na verdade, Pedro e João aqui, eles desconversam, né? Mais uma vez, os discípulos transferem a glória somente a Deus, dizendo que não foi a virtude nem a santidade deles. Tem gente que acha que a sua santidade é a razão de todos os milagres da igreja, que as suas virtudes são as razões dos milagres, né? E os apóstolos não pensaram dessa forma. E olha que esses homens tinham comunhão com Deus. Esses homens tinham intimidade com Deus, tinham unção de Deus. Eles disseram que aquela virtude que aquilo não era fruto da virtude nem da santidade deles. Que a fé no nome de Jesus foi que fez aquele homem ter saúde. A fé dos apóstolos, porque imagino que aquele homem não tinha nem condições de exercer fé naquele momento. Em tempos em que se exalta tanto o homem por seus dons, é bom relembrar que mesmo sendo usados por Deus, não somos nada e que a glória é somente do Senhor. Como esta palavra deveria ecoar nos ouvidos, na mente e no coração de toda a igreja. Em tempos em que se exalta tanto o homem por seus dons, é bom lembrar que mesmo sendo usados por Deus, não somos nada e que a glória pertence a Ele. Nós somos barro. Segundo, pregando a Cristo. A mensagem de Pedro foi uma mensagem extremamente cristocêntrica. Pedro não se aproveitou da situação para se promover, apesar dele ter feito um homem levantar, um coxo de nascença se levantar, mas aproveitou aquela oportunidade para pregar a Cristo. Ele começou discorrendo acerca do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Glorificou o seu filho. Ele começou discorrendo acerca do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que glorificou o seu filho Jesus, a quem eles rejeitaram. Pedro faz questão de falar do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, porque ele falava para judeus. E ele queria dizer para aquelas pessoas
que era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que aquelas pessoas diziam ser também seus deuses, que estavam fazendo aquelas maravilhas. Pedro não aferiu para si nenhuma capacidade, nenhuma honra e nenhum mérito no que havia acontecido. Esse Jesus que eles haviam crucificado ressuscitou e realizou aquele milagre. Jesus, a quem os judeus haviam traído, como Pedro disse, mesmo com Pilatos dizendo que soltaria Jesus, eles preferiram que Barrabás fosse solto a Jesus. Ele então diz, olha, vocês crucificaram, mas Deus o ressuscitou e ele é que realiza este milagre. Todo milagre deve ser uma oportunidade para irmos além e pregarmos o caminho da salvação. Muito legal esse negócio aqui, porque muita gente faz do milagre a mensagem, mas o milagre não é a mensagem. O evangelho é a mensagem de salvação. Salvação, o maior milagre. A pregação de Pedro enfatizou que o maior milagre é a conversão das pessoas ao cristianismo. Ou melhor, a pregação de Pedro enfatizou que o maior milagre é a conversão das pessoas a Cristo. O Cristo ressurreto, o Cristo que ressuscitou. Pedro vai dizer para as pessoas ali que tudo bem, é muito maravilhoso um coxo andar, mas mais maravilhoso é um pecador se arrepender e ser salvo por Cristo Jesus. Porém, vemos que os sacerdotes e saduceus ficaram ressentidos pelo ensinamento deles e os prenderam. Isso nos mostra que nem sempre aqui na terra teremos boas recompensas por pregar o evangelho, mas devemos pregá-lo até a tempo e fora de tempo. Como o próprio Pedro e João diz no capítulo 4, mais importa agradar a Deus do que aos homens. Os homens não vão gostar da verdade do evangelho, mas Deus gosta, e é por isso que nós não devemos abrir mão de pregar o evangelho. No entanto, podemos ver que muitos dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses a quase 5.000, provavelmente juntando com os 3.000 anteriores. Então, mais uma vez, mais um grandioso discurso de Pedro e mais uma centena de pessoas, algumas centenas de pessoas aceitaram a Cristo. Mais uma prova de que não foi o milagre, foi a mensagem do evangelho. Portanto, meu querido amigo, meu querido irmão, pregue o evangelho. Nossa conclusão. A cura do coxo causou grandes efeitos, não apenas naquele homem que sofria há tanto tempo, mas também proporcionou uma rica oportunidade para Pedro pregar para muitas pessoas. Devemos aproveitar o momento. É por isso que na Igreja Assembleia de Deus tem essa tradição. Se você recebeu alguma bênção, peça um culto em ação de graça. Esse culto em ação de graça, além de ser um culto de ação de graça, por bênção recebida, é também uma forma de anunciarmos o poder de Jesus Cristo em nossas vidas. Os milagres são prova do poder de Deus, mas precisamos sempre colocar Cristo e seu plano de salvação além das maravilhas que ele faz. O mais importante que o milagre, é o evangelho. O mais importante que a cura é a salvação da alma. Então nós estamos chegando ao final, nós temos aqui as perguntas, eu não vou me deter nelas. E nós agradecemos a você que está sempre por aqui no ebdenfoco.com. Você então acessa www.ebdenfoco.com e você tem todo o conteúdo que você precisa para ministrar uma aula de excelência. Nós pedimos a você que use o slide do EBD em Foco da forma que você quiser, só não o pirateie. Então é isso aí. Paz e bem a todos. Nosso muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus.